You know, Mr. Bernstein, if I hadn't been very rich, I might have been a really great man. O melhor filme já criado de todos os tempos. Um filme que é tão brilhante e inovador que é capaz de se manter relevante décadas após a sua criação. Um filme extraordinário que criou tendência e mantém-se como referência de qualidade para os filmes que vieram posteriormente. Essas foram as descrições que já foram dadas a esse filme que é Cidadão Kane, e ele tem um apreço gigantesco pelos cinéfilos, mas a pergunta que não quer calar é: será que é tudo isso? Passageiros, sejam bem-vindos ao Descarrilhando, um podcast do metrô espacial. Fala, meu querido passageiro, seja bem-vindo a mais um episódio incrível. Eu sou Yasser, o seu host maquinista dessa locomotiva do metrô espacial, que hoje vai te levar para uma jornada ao passado. E que jornada, né? Porque não vai ser fácil falar de Cidadão Kane. A gente vai debater a trama, os personagens, a direção, a fotografia, a música e a influência que ele teve no cinema contemporâneo. Além disso, a gente vai falar sobre a recepção do filme na época do lançamento e por que ele continua sendo admirado até hoje. Antes da gente começar, eu trouxe aqui um convidado para conversar comigo sobre esse filme, afinal, não vai ser fácil falar dessa obra sozinho, então eu tenho aqui o Felipe. Felipe, que assim como eu, também é formado em cinema, tem uma paixão pelo audiovisual, é co-host de um podcast chamado Pod Spoiler, que traz dicas e debates de filmes e séries, e também é o apresentador do Rapidinhas do Cinema, que traz novidades, curiosidades e notícias diárias desse universo cinematográfico. Felipe, fala um pouquinho sobre você aí, se introduz pra galera, pro espectador que não te conhece, e bora falar de Cidadão Kane. Legal, gostei da introdução, achei bacana, me senti uma estrela. Eu já conheci a Yasser faz bastante tempo, né? A gente estudou junto, assim, em cursos diferentes na faculdade, então a gente já tem aí uma certa convivência. Cara, eu digo que eu sou um estudante do audiovisual eterno, inclusive da fotografia, porque mesmo depois de sair da faculdade, sair do ambiente universitário, a gente continua aprendendo muita coisa que não aprende em sala, né? E aí surgiu essa oportunidade, inclusive do Pod Spoiler, da gente continuar trocando ideia em relação ao cinema, eu e o Vini, no caso. E hoje esse convite seu foi tipo, cresceu aí os nossos olhos. Infelizmente o Vini não vai estar com a gente, né? Ele teve algumas coisas pra resolver. Mas eu tô aí, eu espero conseguir contribuir com essa conversa, porque Cidadão Kane eu assisti depois, claro, do seu convite. Cara, que obra gigantesca e densa, achei pesadinha, mas eu gostei muito. E eu acho que a gente vai conseguir desenrolar legal aí. Maravilha, já deu uma prévia aí do que você achou do filme também, então já dá pra pegar mais ou menos a opinião aí que você vai desenrolar aqui durante o podcast. Mas fico feliz que você tenha aceitado, como você mesmo disse, né? A gente já se conhecia da faculdade. Eu tinha até esquecido que você era fotógrafo já, então acho que a questão da fotografia é bastante importante pra você. Acho que chama mais atenção. E isso vai ser interessante de discutir, é uma coisa que a gente pode falar aqui do filme. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, antes de mais nada, que a gente tá aqui como dois meros mortais que, embora os dois tenham estudado cinema e gostem muito de cinema, a gente não é crítico, a gente não é o mega escolarizado na arte da análise. Então é mais um bate-papo mesmo, né? Pra você que ama esse filme ou que você odeia esse filme, seja lá por que você odeia esse filme. Mas não leve muito pro lado pessoal, a gente só vai dar a nossa opinião aqui de leve por cima. E é isso aí, ninguém tá tentando desbancar o filme, hein? Nem um pouco, cara. E sinceramente eu não tenho a menor pretensão de ser crítico de cinema. Nem é a minha vibe. Eu gosto mais de sentar, assistir, curtir. Gostei, não gostei, achei maneiro, gostei da luz, não gostei da luz. E o negócio, eu acho que os filmes estão aí pra assistir. E é ponto. Só isso. Isso aí, eu concordo muito com você. Assim, às vezes a gente fica tão preso em querer analisar os detalhes do filme e, tipo, só assiste, cara. Cara. Não precisa de mais do que isso. E sabe quando você assiste um filme só, tipo, deixa eu ver esse filme aqui, né? O pessoal tava falando dele. Sem pretensão nenhuma. E aí você fala, caralho, esse filme é bom. Cara, não é bom isso? É por isso que eu gosto, às vezes, de, tipo, pegar qualquer plataforma de streaming aí e pegar um filme que você olha a capa e você fala, esse filme deve ser um lixo, aí você vai lá e dá play mesmo assim e assiste, sabe? Tipo, eu sou muito do pensamento que, tipo, não importa se eu vou gostar ou não do filme. A experiência de assistir o filme e não gostar é uma experiência também, entendeu? Exato, exatamente. É o que a gente tava conversando antes, nem tudo tem que ser, tipo, uma maravilha técnica de nada, sabe? Às vezes é só pra você curtir mesmo e relaxar. E já era. Bom, então vamos lá, né? Vamos voltar pro Cidadão Kane aqui. Bom, você já deu uma
pequena prévia do que você já falou que você gostou muito do filme, mas acho que pra começar, então, vou te perguntar, assim, o que você achou, de modo geral, do filme? Sem precisar entrar muito em detalhes de fotografia, isso, aquilo, assim, só como um espectador que assistiu o filme. Cara, como espectador que assistiu o filme, na moral, eu achei o filme cansativo, cara. Cansativo, mas eu não sei se eu achei ele cansativo, porque é uma parada bem trabalhada ali, tipo, tem muitos pontos na história pra você entender o que tá rolando, ou se é porque minha cabeça tá, tipo, binel mesmo, não tô entendendo nada. Mas eu gostei do filme, assim, curti um pouco, gostei mais do final, porque daí, tipo, claro, no meio do filme a gente tem uns lampejos ali e tal, e você fica, porra, né, isso e tal, mas no final eu achei interessante o contexto da história toda ali, tendo explicado tudo o que aconteceu, mas, cara, eu não sei se é um filme que eu assistiria de novo, não. Cara, eu acho que eu assistiria ele novamente, mas, assim, não de imediato, sabe? Assim, eu assisti ele já faz um tempo, né? Você assistiu agora depois que eu te convidei, então faz pouco tempo, já acho que tá mais fresco na sua cabeça. Mas eu assisti isso no final de 2022, né? Então já faz alguns meses. Sei lá, eu não acho que eu vou assistir esse ano ou ano que vem de novo, sei lá, talvez nos próximos 10 anos aí, quem sabe, né? Eu não sei. E se, sabe? E se? Não sei. Mas é um filme que eu acho que eu gostei mais do que eu achava que eu ia gostar. Não é que eu tenha ido com a expectativa baixa nele, mas não sei, querendo ou não, por mais que a gente, né, faça cinema, por mais que a gente goste de ter essas experiências de filmes que nem sempre vão ser fáceis de digerir, ele é um filme que já tem mais de 80 anos, né? Então, assim, isso pesa. A dinâmica do filme não é a mesma dinâmica que a gente tem nos filmes de hoje. E ainda mais nessa geração que você tá ali rodando Instagram, rodando TikTok, você quer todas as coisas muito rápido, aí você vai ver um filme desse e, pô, é quase você tem depressão, assim, de como o filme é lento, né? Quando você me falou desse filme Cidadão Kane, eu já tinha ouvido falar dele, inclusive eu tenho aqui um DVD dele, nunca assisti, tenho aqui o DVD, de ver a capa, eu falei, cara, esse filme deve ser tipo o Poderoso Chefão, então eu vou gostar pra caramba, então eu vou assistir. Aí eu assisti o filme, começou e tal, eu falei, claro, tem alguns elementos que me lembrou um pouco ali mesmo, e aí eu comecei, no meio da história, a lembrar também do Irlandês. Eu falei, cara, eu assisti o Irlandês tem quase 3 horas de filme, e eu assisti, tipo, demorei um pouquinho pra terminar de ver, mas eu assistiria de novo. Sabe, eu assistiria de novo, eu achei fantástico a construção da história, e eu achei essas construções muito parecidas. Eu gosto quando tem esse vai lá na frente, aí tem que voltar pra reconstruir o personagem, pra você entender o porquê aquilo tá acontecendo. O flashback? Então, é isso aí, e eu gosto disso, eu achei bacana, mas eu não assistiria o Cidadão Kane de novo, não. Eu acho que é justamente por isso que você falou, a gente tá em outra época, mesmo que eu tenha gostado e fosse assistir de novo o Irlandês, ainda seria torturante aguentar as 3 horas sentado no sofá. Enquanto a gente tá hoje sentado 3 horas no sofá, ou fazendo qualquer coisa e rolando o tempo todo o TikTok, que é vídeo tipo de 10 segundos, 5 segundos, 30 segundos, e é tudo muito rápido. E a nossa cabeça vai desacostumando, sabe? É complicado, porque, querendo ou não, às vezes você fala, não vou me pegar nisso, mas você acaba, você olha, eu vou ver um vídeo, você já viu 45, sabe, rolando, e aí você começa, aquilo querendo ou não te influencia, assim. Eu acho que a minha tolerância pra esses filmes um pouco mais lentos, eu acho que ainda é um pouco maior, pode ser que mude no futuro, né, vamos esperar que não, mas, não sei, eu gosto de assistir filmes de outras épocas, tentando me colocar ali. Eu não tô dizendo que é fácil, né, eu não tô dizendo, tipo, nossa, que delícia assistir Cidadão Kane. É um filme difícil de digerir, não porque ele tem uma história mega complexa, ou muito difícil de entender, mas pelo ritmo mesmo, né? E aí eu acho que eu tive que me forçar um pouco, sabe? Teve hora ali no meio do filme também que eu fiquei tipo... tive que pensar um pouco, dar uma voltinha, voltar aqui pro PC pra assistir. Sim, é isso mesmo. Que bom que não foi só eu, porque eu falei, putz, será que a galera assiste isso aqui diretão, assim, de boa? Não, então tô feliz que não foi só comigo. E eu gostei muito porque me lembrou um pouquinho de Disney, cara. Eu não sei porquê, mas eu comecei a assistir esse filme e começou a me dar... Eu não sei se é a trilha sonora, eu acho que é muito a trilha sonora que começou a me lembrar Branca de Neve. Você assistiu faz muito tempo, né? Não vou lembrar da trilha especificamente. A trilha foi o que mais me marcou. Eu acho que eu vou ficar com ela na cabeça um bom tempo ainda. Inclusive, acho que vou até enfiar ela em ideias aqui. Eu acho que uma das partes que me marcou, que é um dos pontos que eu inclusive coloquei aqui, que eu acho que... Porque, querendo ou não, vamos lá, né? O podcast aqui a gente tá pra tentar discutir se Cidadão Kane é realmente o melhor filme de todos os tempos, né? Mas eu acho que... Por quê? Porque eu não sei se você ouviu muito isso, porque eu ouço isso sempre, né? Tipo, qual é o melhor filme de todos os tempos? Cidadão Kane, sabe? Tipo, todo mundo fala nisso. E aí sempre fica aquelas pessoas que ficam, tipo, nada a ver, é um filme muito ruim. Tem gente que a pessoa fala, não, é o melhor filme já feito. E eu sei que, tipo, é uma pergunta que a gente não vai responder, é uma pergunta que é impossível de ser respondida. Eu acho que é impossível, depois de mais de
100 anos de história, você pegar um negócio e falar, isso aqui é o melhor de todos os tempos. Não tem como, sabe? É uma resposta que você nunca vai achar, porque sempre vai ter filmes que vão beber de fontes, e assim como muitos beberam de Cidadão Kane, vão melhorar e vão aprimorar, a tecnologia se aprimora, a dinâmica se aprimora. E outra, como a gente tá discutindo até agora, o filme é lento porque na época era normal. Hoje já filme lento dessa forma já é um pouco mais difícil. Então, e aí? Ele deixou de ser bom porque a gente mudou ou ele continua bom porque na época ele era bom, sabe? Então, essas coisas são muito subjetivas, né? Então é muito difícil responder se Cidadão Kane é o melhor filme de todos os tempos. Mas, um dos fatores que eu acho que muita gente considera ele como um filme tão bom assim é justamente a fotografia dele, que isso me chamou a atenção. Não que não existam fotografias melhores, eu acho, mas eu acho que por ser um filme de 1941, o que ele consegue fazer ali é incrível, cara. Eu sei que eu marquei até o nome do diretor de fotografia aqui, deixa eu achar que é o Craig Toland, porque eu lembro que na faculdade eu fiz um trabalho sobre esse cara. E, cara, porque assim, é impressionante. Pra quem talvez não entenda muito de fotografia ou de cinema, vai ser difícil explicar isso em áudio, mas assim, geralmente, você que é fotógrafo, você vai saber. Você tem a distância focal, né? Você tem um limite ali do que você consegue focar. Pra trás disso vai estar desfocado, antes disso vai estar desfocado. Só que várias cenas desse filme, você tem pessoas num primeiro plano, pertíssimo da câmera, pessoas num plano intermediário e pessoas no fundo. E tá tudo focado, cara. Tipo, tá os três focados. Hoje, beleza, você vai lá, pesquisa no Google como faz isso, você dá umas gambiarra lá e faz. Mano, em 1941 não era normal fazer isso, entendeu? Não era fácil fazer isso, é um absurdo. Porque não só você tem que ter uma abertura imensa pra conseguir colocar tudo isso em foco, como você tem que botar uma iluminação tremenda pra tudo ficar bem iluminado. Exato. Outra coisa que também, uma cena, acho que é bem no começo do filme, quando tá mostrando um pouco da infância do Kane, e aí a mãe dele tá na cozinha, o pai dele tá na sala, né? E aí já tem essa questão do foco, que tá tudo em foco. Mas lá no fundo ainda tem uma janela e o Kane tá lá fora brincando e tá os três em foco e mais do que isso, você tem uma câmera dentro da casa e você tá pegando o lado de fora e lá fora não tá o sol super estourado, porque você tá vendo o Kane e você tá vendo ainda em tudo bem iluminado dentro de casa, então você também tem a questão da iluminação, né? Porque ou você balanceia pro escuro ou você balanceia pro claro. Quando você tem que balancear pros dois, você também tem que ter um alcance dinâmico muito grande, o que, de novo, na época era um absurdo. Então eu acho que só o fato deles terem pensado em fazer isso e conseguido executar isso, e filmes que hoje em dia muitas vezes nem sequer pensam num recurso como esse, eu acho isso impressionante, cara. Isso me chamou muita atenção no filme, sabe? Cara, a fotografia dele, você falou da iluminação. A iluminação é uma parada que eu gosto bastante, inclusive tô xeretando aqui em casa pra tentar arrumar umas coisas de luz aqui. Essa iluminação, você pode comparar com outros filmes aí, comparar com alguns filmes, tipo, tá, pode ser do Chaplin, talvez, algumas coisas do Chaplin. Tá, é outra época, outra pegada e tal, mas tem umas jogadas de sombra, que inclusive foi isso que me lembrou um pouco de Poderoso Chefão, e eu fiquei, cara, esse filme, ele tem, o que você falou aí, 80? É, 82 agora. 82 anos? E esse filme, com a tecnologia deles, não tem, tipo, um ruído nojento. Sabe aqueles ruídos nojentos que parece que a película tá queimada? A iluminação dele, o tempo todo, tá todo mundo muito bem iluminado, muito bem construído. Você tem as luzes de fundo que estão ali e não interferem em nenhum momento na fotografia, não interferem em nenhum momento. A gente tem muitos objetos ali, inclusive, na cena, que são objetos reluzentes, e a gente não tem nenhum momento mostrando ali que tem, tipo, alguma coisa interferindo de iluminação. Então parece que é tudo, tipo, muito do ambiente mesmo. Não parece que que foi encaixado uma luz na janela, que foi... Eu nem sei se foi, na real, porque tá tudo muito bem feito, que parece que, tipo, o universo colaborou ali. Não parece nem que tá dentro de um estúdio. Muitas cenas ali. A iluminação é tão bem feita que, tipo, você não questiona, tipo, não, eles colocaram uma luz aqui, sabe? Tipo, só que eu pra fazer o podcast, dei uma pesquisada e tem vários momentos ali que eles tiveram, obviamente, que usar luz, porque senão não teria nem como. Mas você vê o esmero, assim, que eles tiveram pra conseguir fazer algo que mistura, inclusive, lá, igual eu falei da janela. Você mistura uma luz interna dentro da casa, só que tinha que parecer que era de dia, que era a luz da janela, mas você tinha, obviamente, que jogar uma luz muito forte ali pra conseguir compensar a luz de fora, e você tem lá a luz do sol de fora, sabe? Então, assim, pra mim, cara, é um absurdo, assim. Eu acho que, tudo bem que a gente não tem orçamento, mas a gente não consegue fazer isso hoje. Eu acho que nem se a gente tiver orçamento, assim, a gente ainda apanhar pra fazer um negócio desse, sabe? E assim, a gente tem que lembrar que tem uma outra questão, que além dessa parte técnica da iluminação, é uma parada que tem que ser muito bem cronometrada, muito bem organizada, porque não é cartão de memória.
entendeu? Então não dá pra Exato, você ficar queimando, não dá pra você ficar queimando o rolo ali e testando luz. Então, assim, tem todo um trabalho, tem toda uma pré-produção pesada antes de botar esse filme pra produzir ali de fato. Sim, e eu lembro que eu cheguei a pesquisar também, que tem a ver com produção, mas também faz parte da questão da fotografia, porque eu tinha reparado algo, sabe quando você sente algo, só que você não sabe explicar o que é? E aí eu fui tentar entender o que era nessas pesquisas, e tipo, tem várias cenas, principalmente lá pro meio do filme, quando o Kane já tá mais velho, ele já é dono de alguns jornais, e aí ele tá dentro desses ambientes, e tem muitos planos de baixo pra cima. É muito estranho esses planos, por quê? Geralmente, na produção, os caras colocam a luz no teto, né? Pra iluminar o ambiente. E nesse caso, não, eles têm que iluminar o ambiente pra ficar uma luz natural, só que eles tiveram que iluminar de lados e de baixo. E tipo, não era normal pra época isso. Eles também fizeram uma coisa que era, tipo, contra os padrões, assim, contra as regras. Então você tem um plano que, tipo, tem muitos planos ali que a gente consegue ver o teto, claramente, sabe? Porque o teto já era baixo e eles mostravam esse plano já de meio de baixo pra cima e você viu o teto. E acho que foi isso que estranhou pra mim, porque não é muito comum a gente ver teto em filme. A gente nunca vê teto. Cara, e aí, isso por ter os tetos ali, e aí, tipo, criava uma fotografia, um negócio tão diferente, assim, e cara, não sei, me chamou a atenção isso, sabe? E eu não entendi o porquê, e aí só nas minhas pesquisas que eles falaram, eles usaram uma iluminação de baixo pra cima, não sei o que, blá, blá, blá. Só que não fica aquela iluminação de baixo feia, que fica com aquela sombra do seu nariz no meio da sua testa, assim, sabe? É um negócio tão bem planejado, cara, que... Justamente, você sabe que tem alguma coisa ali, você não sabe nem explicar o que é. Então, eu não sei, eu tô falando bastante da fotografia assim, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção. Não, cara, tá muito bem pontuado aí, porque hoje a gente olhar uma fotografia de um filme, que nem eu citei aqui, seja o Irlandês ou qualquer um desses filmes que estão saindo no Oscar agora, isso é muito fácil de fazer. Então, quando a gente... Você colocou um ponto aí que eu não tinha parado pra pensar. Porra, eles fizeram de baixo pra cima a iluminação, e pra mim foi muito natural, porque eu olho os filmes de agora e eu vejo a iluminação de baixo pra cima e perfeitamente. Só que era outra época, né? Outra época onde os recursos não eram assim tão surreais, não tinha tanta coisa. Hoje você entra aqui no computador, você bota aqui iluminação artificial de inteligência não sei o que e o negócio resolve pra você. Mas naquela época não, era inteligência ali do humano mesmo pra conseguir construir isso. Sim, e eu acho que não só a questão da fotografia da luz, né? Mas os enquadramentos escolhidos pro filme também. Eu acho que em todo momento ali do filme, ele brinca bastante com enquadramentos que, na minha percepção, também não eram, talvez, tão convencionais pra época, como essa aí de baixo pra cima, assim, que mostrava bastante o teto e mostrava os personagens, né, nesse ângulo que deixava eles maiores ou mais poderosos, mas também até nos prédios, quando eles mostravam os prédios, assim, os ângulos dos prédios, os closes que eles faziam. Eu não sei, eu não vou lembrar agora de nenhum plano específico, né? Eu não vou ter isso na minha mente, mas eu teve vários momentos durante o filme, assim, que eu falava, caralho, que plano foda. E inclusive eu lembrei de um, que ele tá falando com um cara lá, não lembro quem era, mas ele tá numa mesa, o cara tá sentado numa mesa e o Kane tá com ele na mesa. E aí, enquanto o cara vai falando, o Kane levanta e vai indo pro fundo da sala. E aí já entra de novo naquilo de ter os dois em foco, né? Que já é impressionante. Mas não só isso, cara. Parece uma maquete o negócio. Porque conforme ele vai andando pra trás, é um ambiente tão grande. E aí tem uma porta, tipo... Sabe aquelas portas de 5 metros de altura no local, assim? Aquela coisa, tipo, mega arquitetônica. E aí o Kane vai se aproximando e parece que ele vai virando um boneco, assim, do lado de uma porta gigantesca. E aí você tá vendo um cara próximo da câmera sentado na mesa e o Kane tá, tipo, minúsculo, mas ele ainda domina a cena, sabe? Tipo... E aí já junta com a questão da atuação também, do roteiro, mas, cara, eu não sei, eu achei visualmente impressionante, assim, eles conseguirem focar os dois, conseguirem pegar essa porta, colocarem os dois ali em ambientes, tipo, completamente distantes um do outro, e os dois estarem conversando de uma forma que parecia que eles estavam do lado do outro. Eu não sei, essa cena aí eu acho que me destacou, e tem mais de uma dessa no filme, assim, que eles aproveitam da arquitetura, sabe? Que provavelmente é um estúdio, não sei se eles tinham isso em algum lugar, se eles foram em algum lugar gravar, parece que eles fizeram isso no estúdio, mas é impressionante, assim, de alguém conseguir fazer esses enquadramentos e pensar na iluminação e pensar no foco, sabe? E ser tão criativo na hora de usar isso pra contar a história, né, em favor da história e fazer bem feito numa época como essa. Você falou de enquadramento e tal, e sinceramente, eu não achei nada de especial nos enquadramentos, mas não porque é ruim o enquadramento, mas porque são enquadramentos clássicos, sabe? Tipo, são coisas que são o básico do básico. Você não tem, tipo, uma parada igual o pessoal fica fazendo hoje de vou fazer um plano sequência, vou fazer uma
transição, vou fazer não sei o que, um corte aqui, corte ali, e vai sair a pessoa por trás e tal. Não, são planos clássicos e eles usaram muito bem, fizeram um produto fantástico, com poucos recursos, até porque a equipe é muito nova, não sei se eu dei uma olhada aqui por cima, que a equipe toda, na época, né, a equipe toda de estreantes, e eles fizeram um material fantástico, com o que tinha na mão. Esse é um dos pontos que Cidadão Kane ganha. Mas pra época, não sei se hoje... Tem um filme muito bom, não sei se você já viu, chama Ida. É um filme que trabalha uns ângulos também de câmera e tonalidades muito parecidas com Cidadão Kane. É um filme moderno. E eu assisti esse filme e falei, cara, eu assisti ele inteiro e fiquei, tipo, impressionado. E depois eu cheguei de novo, olhei e falei, cara, mas não tem nada demais ali. Só tem, tipo, os ângulos de câmera clássico. Então, às vezes, quando você faz o básico ali, o arroz com feijão bem feito, fica bom também. Então, eu acho que esse é um dos pontos para Cidadão Kane e para esse outro filme Ida também, e outros que a gente tem por aí. Quando você consegue pegar o clássico ali, o beabá, e transformar numa coisa muito bem feita. Sim, eu acho que, às vezes, eu tento não querer comparar muito com filmes modernos, eu acho, às vezes, talvez um pouco injusto, assim, porque, imagina, né, tipo, sei lá, a gente tem 80 anos de história de aperfeiçoamento pros caras fazerem, então acho, obviamente, melhorou e tem coisas melhores, ou tipo, é o básico, mas talvez na época isso não era o básico, sabe? É igual você falou, enquadramentos clássicos, mas esse filme tava na época de criar os clássicos, eles criaram esses clássicos, né? Então, assim, é clássico porque eles fizeram e agora todo mundo faz. Exatamente. Mas assim, eu entendi o que você quis dizer, eu também acho que até a edição do filme lá, não é, nossa, super, tem transições ou super edição. Não é uma edição mirabolante, é uma edição básica, mas ela cria um ritmo que, embora lento, era normal pra época, mas ela tem um ritmo que combina com o filme, assim. Eu não acho que ela precisava ser mais extravagante, sabe? Eu acho que se Cidadão Kane fosse feito hoje, por exemplo, ele ia ser um filme mais rápido pela época que ele tá sendo feito, e não necessariamente porque alguém falou, nossa, tá muito lento, vamos acelerar, sabe? Eu acho que o filme em si, a história é contada de uma maneira que a edição valoriza isso, ou os enquadramentos valorizam isso, mas é aquilo que você falou, né? É um plano às vezes parado, é uma câmera com uma lente mais aberta, depois um close e tal. É o, entre aspas, clássico, mas eles aproveitam muito bem disso, como você também disse também, né? Eles aproveitam muito bem com o que eles tinham, né? E com o que eles conseguiram fazer e com o orçamento que eles tinham e com as coisas que eram disponíveis na época pra serem feitas, assim. Mas eu acho que justamente, claro, não foi talvez o primeiro filme a fazer isso, mas justamente por ele ter testado e ser muito, talvez, dinâmico nisso, pelo menos eu senti uma dinâmica no sentido dos enquadramentos de, embora ele use os que a gente chama de clássico, ele dificilmente tende a ficar se repetindo muito nesses enquadramentos, sabe? Eu não acho que ele, tipo, sempre busca, tipo, corta pra uma pessoa, corta pra outra, corta pra uma pessoa, corta pra outra e fica nisso, sabe? Eu acho que ele tenta mudar os enquadramentos a toda hora e isso também acho que já gera uma certa dinâmica, assim, no filme. E uma outra coisa que eu acho que chamou atenção, que foi uma coisa que você já comentou também, a questão dos flashbacks. Eu até cheguei a pesquisar isso pra saber se era o primeiro filme com flashback, mas não é, já teve outros filmes com flashback antes, mas foi um dos primeiros a, tipo, usar muito, assim, né? Porque o filme inteiro, basicamente, é com base em flashbacks. O filme começa com o Kane no leito de morte dele, né? E a gente vai conhecendo a história dele através da narrativa de outras pessoas e aí vai ter esses flashbacks. Eu acho que não tinha sido nenhum filme feito dessa forma, assim, meio que contando a história meio que de trás pra frente, através desses flashbacks, através de muitas vezes uma perspectiva do Kane e às vezes a perspectiva de quem tava contando a história, né? Então a gente também tem essas questões, assim. Isso eu achei interessante, porque eu acho que foi um grande diferencial pra época, essa forma como eles escolheram pra contar a história. Que hoje talvez seja mais comum, a gente tem filmes aí como Memento, lá do Nolan, que também é de trás pra frente, ou a gente tem o próprio Tenet, né, que é mais recente dele, que também tem essa pegada de contar literalmente de trás pra frente, mas eu acho que pra época isso devia ter sido muito, assim, uau, sabe? E o que eu gosto nessa construção dele de flashback, do roteiro, tudo, de toda essa parte da história do personagem em si, é que você não sabe de fato quem é o Kane, né? De criança até a morte, porque ele é mostrado, como você mesmo citou aí, em diversas perspectivas, e aquilo forma o personagem. Então, pode ser que aquilo seja ele, o que formou no final, na sua cabeça, né? Mas pode ser que não seja também. Pode ser o Kane, pode ser o Kane, pode ser o Kane escrito pelas pessoas, ou pode ser o Kane que você criou aí no final do que você assistiu do filme. Sim, eu acho que isso é um ponto importante mesmo, porque a gente não vê a trajetória dele, né? A gente vê as histórias dele. E aí isso, obviamente, tem a questão de quem tá contando essas histórias, porque até o repórter que meio que vai fazendo essas perguntas, ele pergunta pra amigos próximos dele, mas ele também pergunta pra opositores dele, né? Então, assim, a pessoa pode falar o que ela quiser ali, o cara já morreu, não vai estar ali pra se defender, né? Então, acho que é interessante que a gente pode ter uma ideia do que... embora o filme vai mostrando a trajetória dele de criança, e aí ele vai, né, crescendo, aí ele decide ter poder,
poder, aí ele ganha uma super herança, fica super mega milionário, não sei o quê. E a gente vai ter um conhecimento, assim, de quem é o Kane, das coisas boas que ele fez, das coisas ruins que ele fez, dessa arrogância talvez que ele tenha, mas também da generosidade. Então a gente vai conhecendo esse personagem que talvez seja multifacetado, assim, que inclusive é um dos pontos que eu vejo muita gente comentar, que é justamente a forma como o Kane é construído. Ele é o centro da história, né? E eu acho que o ponto, assim, de todo o roteiro é fazer a gente chegar no final tendo uma ideia de quem é o Kane. E eu acho que o filme, ele é bom nesse sentido de tentar não só, tipo, pintar o cara, tipo, ele tá certo, ele tá errado, ou ele é bom, ou ele é ruim, mas a gente vê todos esses vários lados do Kane, e aí a gente vai formando uma opinião sobre ele, né? E pode mudar essa opinião, inclusive, durante o filme. E muita gente atribui isso não só ao roteiro, mas à própria atuação, né? Porque o diretor do filme, que é o Orson Welles, é o ator que faz o Kane também, né? O cara dirigiu, produziu e atuou no filme. O cara é bom. E, como se não bastasse, é o primeiro filme dele ainda, entendeu? Então, foi isso que eu achei mais impressionante. A equipe, se eu não me engano, a equipe toda... quase era toda. de estreantes, quase né? toda. Quase toda a equipe, né? De estreantes. E eu fiquei, cara... E eles fizeram, tipo, um produto fantástico. Eu achei muito bom. Sim. Achei maneiríssimo demais. E ganhou o Oscar, né? O que eu li a respeito foi que o Kane, eu já tô confundindo já. O Orson Welles, ele fazia teatro, né? Ele já tinha atuado em teatro, ele já era diretor de teatro, mas ele nunca tinha dirigido um filme. E aí ele foi chamado, porque ele tava famoso na época, ele tava, tipo, super cotado, super, né? O cara que fazia os melhores teatros. E aí chamaram ele pra fazer um filme. E ele falou, bora, né? Bora fazer, já tamo aqui. E aí ele chamou, assim, como ele era estreante, ele falou, vou chamar todo mundo que nunca fez nada na vida e bora fazer esse filme. Tinha tudo pra dar errado, sabe? E aí ele chamou, tanto que a maioria, assim, dos atores principais ali, inclusive no final do filme, tem lá, começa a passar estrelando, e aí começa a passar um monte de pessoas ali que eram todos colegas dele do teatro que ele trouxe pra fazer filmes, e todos eles, assim, 90% do elenco é estreante, 90% da equipe técnica é estreante. Eu acho que o diretor de fotografia, ele já tinha feito outros filmes, então acho que ele era um dos poucos que já tinha experiência de cinema. Assim, dá pra ver que ele teve essa experiência, porque ninguém faz uma fotografia dessa na primeira vez que tenta, né? Mas, cara, pra mim é impressionante demais, assim. Eu não consigo pensar do tipo, deixa eu fazer um filme aqui, nunca fiz, e sai um Cidadão Kane, sabe? Esse é o ponto, que nem você disse agora, uma galera nova experimentando coisas. Hoje a gente meio que não experimenta tudo, né? A gente já tem um monte de referência formado, um monte de coisa que surgiu, e às vezes aquilo acaba sendo a inspiração do que a gente vai fazer. Então, aí você entra numa fórmula de plataforma de streaming onde sai um monte de coisa igual. Sim. Sabe? Um monte de coisa similar. Até porque, sei lá, se você não sabe fazer uma coisa, você vai ali no Google, você pesquisa, aí os caras falam o que você pode, o que você não pode fazer, essa é a regra, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí você começa a se limitar, né, do que você pode fazer, o que você não pode fazer. E aí você não começa a pensar fora da caixa, né? Parece meio bizarro falar assim, mas tipo, você começa você ter as regras é importante, mas você tem que também, às vezes, perceber quando que você pode ou quando que você deve quebrar essas regras pra fazer algo diferente, né? E eu acho que se você não sabe as regras, você obviamente vai, tipo, não vai se limitar ao que você pode ou não pode fazer. Se você achou que ficou bom, você vai lá e segue em frente, sabe? Independente se aquilo tá considerado certo ou errado. Exatamente. E às vezes são, tipo, umas regras que convencionaram ali que não se pode fazer, não se pode ter isso naquilo no filme, não se pode ter isso na fotografia. E você vê que tem muita gente que vai lá e desmonta isso e fala, vou fazer isso aqui, se dane. E sai um negócio fantástico, que nem é o caso de Cidadão Kane. Eu acho que isso é muito desse período que a gente vive, assim, que a gente consome tudo, então a gente quer saber todas as regras e quer saber todas as formas de fazer. E eu falo isso porque eu tô sempre, assim, vendo tutorial e vendo como é que faz, e vendo making off. É bom, por um lado, que você tá aprendendo, mas é ruim porque você acaba querendo só fazer igual, sabe? Em vez de, tipo, tentar experimentar. E eu acho que a experimentação é uma parte importante de você fazer essa construção. Eu acho que é por isso que esse filme acabou dando tanto certo, assim. Eu acho que o Orson Welles experimentou na direção, ele experimentou na atuação, ele experimentou na fotografia, sabe? E tudo isso em conjunto, assim, e talvez, aí eu já não vou dizer, vou especular, mas talvez por todo mundo ali já tá meio que tentando dar o seu melhor pra fazer um negócio legal, e tava todo mundo meio que no projeto, sabe, encabeçado no projeto, todo mundo quis fazer algo bom, sabe? Não é muito, talvez, naquele formato de indústria de Hollywood que é tipo, tão me pagando e eu tô aqui, sabe? Vou fazer um negócio. Sim. Cara, eu sinto... Quando eu olho esses filmes mais antigos, eu olho essa galera das produções, não só de filme, mas da arte, da música em geral, umas décadas atrás, e eu acho que pode até ser meio besteira da minha parte falar isso, mas eu sinto que tinha uma parada de vamos experimentar e vamos fazer juntos. E dane-se, tipo, não tinha muito essa coisa de eu quero ser o protagonista da história, eu quero ser o mestre de tudo. Se ninguém fizer o projeto do jeito que eu quero, eu não vou fazer projeto nenhum. E eu sinto que hoje a gente tem muito disso, sabe? A gente tem muito... Sim, muito estrelismo, né? É isso, exatamente. Tem muitas pessoas boas que podem fazer coisas
fantásticas juntas e às vezes acabam não produzindo um negócio tão legal porque preferem fazer sozinho pra ganhar todo o crédito e tal. E foi muito o contrário disso no Cidadão Kane, tanto que a gente tem no final ali explicando, mostrando todo mundo que participou, quem contribuiu. Isso é muito bom. Sim, inclusive isso daí que você falou me lembrou aquela coisa que sempre tem quando vai lançar o novo Velozes e Furiosos. Aí tipo, porque o The Rock tá brigado com o Vin Diesel. Que eles têm sempre essa treta aí. Porque aí os dois têm, inclusive, eu tava lendo esses dias que os dois têm um contrato lá, porque eles não podem ganhar um do outro no filme, entendeu? Eles têm que lutar, mas ninguém pode ganhar nem perder. Eles têm que sempre empatar, porque, sei lá, é um ego, cara. Nossa, é bizarro isso. É bizarro e a indústria tá cheia de estrelas. Cara, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas tá assim, cheio de pessoas que querem estar na frente, aparecer, mas a gente precisa das pessoas que aparecem no fundo. A gente precisa dos coadjuvantes também. Sim, porque é uma construção, né, cara? É um conjunto de tudo. É o mínimo detalhe ali. Às vezes você acha que você é insignificante, você tá fazendo uma partinha, mas aquela insignificânciazinha ali é o que faz a diferença, sabe? É o que dá um esmero a mais ali, sabe? Sim, às vezes a gente precisa do cara que só passa correndo na frente da câmera. Precisa do cara que só estaciona o carro, sabe? E todo mundo tá ali construindo e isso que torna o filme tão legal, isso que fez a diferença pro projeto sair, pro projeto ser premiado, sabe? Então é uma soma de vários fatores que transformam aí nessa obra de arte. Vou fazer uma pergunta agora pra você. Em relação a essa questão dos atores, todos ali serem muito novatos, do próprio Orson Welles tá não só fazendo o primeiro filme, o que já devia ser uma pressão gigantesca, mas ainda está atuando, né? E pela primeira vez no cinema também, que já é outra pressão gigantesca. Você acha que funciona, assim? O que você acha dessa questão da atuação no filme? Você acha que eles conseguiram entregar, tipo, um certo realismo, assim, pras atuações, pros personagens? Conseguiram, principalmente no Kane, que é esse personagem multifacetado por várias áreas da vida dele, desde jovem até mais velho. Você acha que ele conseguiu transmitir isso tudo? Cara, eu vou dizer que sim, que eles conseguiram entregar muito bem, e não porque eles foram atores excepcionais e mudaram tudo, mas porque você sair de um ambiente que na época ali majoritariamente era pessoal de teatro, você atuar em teatro, atuar em novela, atuar em filmes, são coisas muito diferentes. Você tem que trabalhar muito mais a sua linguagem corporal no teatro, tem que impor colocar a sua voz muito mais pra cima, e a atuação ela é muito mais ampla do que num filme. Porque num filme você não pode chegar na câmera e de repente, olá, tudo bem, sabe? Ficar gritando e dançando e balançando, porque fica estranho. Na televisão fica estranho, diferente de você ver no teatro. Então eu acho que eles conseguiram fazer essa transição muito bem de atores do teatro pra um filme. Eu achei que eles todos atuaram muito bem. Inclusive, eu acho que aquela atriz, esqueci o nome dela, que faz a cantora, mesmo estando dentro do filme em cima de um teatro, ela conseguiu transmitir a personagem para a televisão, pro cinema, pra tela ali. Então eu acho que eles se saíram muito bem. Eu não tenho nenhum ponto negativo a falar dos atores, não. Eu gostei bastante. E acho que até, inclusive, por estarem começando, estarem fazendo essa experiência, eu acho que eles foram muito bem. Sim, é legal que você comentou dessa atriz que faz essa atriz também no filme, né, que canta lá, que vai pro teatro, porque, querendo ou não, é interessante isso. Não é tipo, ela era do teatro, então ela faz uma personagem que está no teatro, então vai ser bom pra ela. Porque não é uma atriz fazendo teatro, é uma atriz do teatro fazendo uma atriz no cinema, fazendo uma personagem que está no teatro, né? Então, exato. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, assim, é interessante você ter que estar nesse ponto, assim, na sua cabeça de você conseguir interpretar um papel interpretando outro papel. E isso eu acho muito difícil para muitos atores em vários filmes, e eu acho que eles conseguiram fazer isso com qualidade, assim, a ponto de que realmente... Não é igual você falou, não é algo que talvez, nossa, super atuação, super me chamou a atenção, mas justamente não chamou a atenção pro lado negativo também. E isso é bom, assim, não é tipo, nossa, que dá pra ver que, tipo, a galera aqui nunca fez cinema, sabe, sei lá, nunca fez atuação pra cinema. Você é levado na história através desses personagens, assim, isso é muito bom, pelo menos pra época, né, talvez hoje algumas coisas ali estejam meio ultrapassadas, mas é aquilo, né, porque a época mudou e o estilo de atuação hoje é diferente, né, você pode pegar qualquer outro filme aí dos anos 40, 50 e você vai ver que o estilo de atuação dos personagens é outro, né, até porque talvez a exibição no cinema era diferente, né, tipo, tinha muito mais a questão da qualidade sonora e da qualidade da imagem mesmo, mas eu fui convencido, assim, eu gostei, fui convencido e pra mim se segura, sabe? Uma outra coisa que eu acho que
que é interessante no filme, que tem a ver com a questão da narrativa e da história, mas eu quero ver o que você achou, assim, porque eu acho que dá pra perceber alguns temas, assim, no filme. E eu queria saber se você tem algum tema que te chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção, e eu não sei nem como é que eu cito isso aqui, o Kane é o famoso homem do povo, né? É o famoso homem do povo, mas também não é homem de ninguém. Um tema que eles colocaram com o Kane e que hoje é muito atual é esse poder de controle de informação. É aquele negócio, quem tem informação tem o poder, e eu acho que isso é muito da nossa época agora, inclusive. Quem tem informação tem o poder, e quem tem o poder às vezes pode controlar como a informação chega, sabe? Então esse tema, essa parte eu achei muito maneira do filme e acho muito atual e achei genial como eles já pensavam assim naquela época pra construir isso. Então é isso, o Kane não é o homem No filme ele se cita como o homem do povo, o homem americano, mas na realidade ele é o homem dele mesmo e que quer ter o controle de tudo e controlar tudo ali na rédea curta. Acho que você foi muito preciso, cara, tipo, igual a gente tava falando, é um filme de 80 anos, sabe, e, tipo, tem esse tema aqui atual, hoje, assim, a gente tem lá os Elon Musk, o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, que controlam, tipo, as mídias modernas, né, redes sociais e controlam a informação e tal, e você tem um filme de 80 anos que falava de um cara que controlava jornais e rádios e TVs e era político e era justamente esse cara, igual o Elon Musk, assim, não, eu tô aqui com a galera, eu sou legal, eu sou cool, sabe, e aí, o que ele faz por trás disso que a gente não sabe, né? Cara, eu acho que esse é um dos grandes pontos, assim, que faz o filme ser relevante até hoje, sabe? Tipo, um filme de 80 anos que consegue ter um tema que era talvez importante na época e continua importante hoje, assim, dessa crítica que, embora o filme talvez, né, você sempre vai, tipo, nossa, o Kane é um homem rico e poderoso e tal, mas ele usa esse poder ao seu favor, né, pra explorar e pra conseguir o que ele quer, tanto quando ele namora aquela mina que ela fala que, eu desejo cantar num teatro, ele vai lá e constrói um teatro pra ela cantar, e aí a mina não é boa, não sabe cantar, e ele fala, não, você vai saber, ele contrata o melhor cantor pra ensinar ela a cantar, e ele começa a gastar, tipo, horrores de dinheiro porque ela tem que ser uma mega artista, e aí as pessoas não gostam, e aí ele faz o jornal fazer críticas positivas pra que ela alavanque a carreira dela. Então você vê como eles tocam nessa questão do poder, né, desse magnata que é o Foster Kane, e na questão dele querer ser político, né, dele querer entrar na política, e do dinheiro, né, eu acho que tem até uma fala que eu notei aqui do Kane que eu acho interessantíssima, que eu acho que mostra um pouco dessa arrogância dele, que é, se eu não tivesse sido rico, eu teria sido um grande homem. E eu acho essa frase genial, cara, porque mostra, tipo, o quanto ele tem a própria consciência que o dinheiro corrompe ele, e o poder corrompe ele. Eu anotei outra frase sobre dinheiro aqui também, e acho que conecta bem ali, porque tem uma frase que ele solta que é: não é difícil você ganhar muito dinheiro, se tudo que você quer é ganhar muito dinheiro. E nesse caso, não é o que o Kane queria. O Kane não queria ganhar dinheiro, ele queria poder, sabe? Ele queria poder, mas um poder que fizesse as pessoas gostarem. Controle, né? Ele queria o controle. E não só controle, ele queria que as pessoas controlassem e amassem ele. E isso é difícil de conseguir. Dinheiro você consegue, cara. Se você quiser muito dinheiro, sabe? Consegue dinheiro de forma legal, mas ser reconhecido, ser respeitado e ser amado é coisas que às vezes você não consegue comprar. Às vezes o dinheiro não basta. Então, essa parte que ele diz, eu até esqueci a frase, qual que você falou mesmo? Ele fala, se eu não tivesse sido rico, eu teria sido um grande homem. Exatamente. E esse é o ponto. O fato de você poder chegar na sua casa, tá com a sua família, curtir com seu filho, poder ir no supermercado, fazer algumas coisas que pessoas fazem normalmente no dia a dia, pra você aquilo já basta, e isso já te torna um grande homem. Às vezes o seu vizinho olha pra você e fala, mano, aquele cara cuida da família dele, porra, aquele cara ele trata o carro dele, aquele cara ele vai no supermercado, aquele cara ajuda todo mundo. Isso já te torna um grande homem, não necessariamente você ter uma fortuna de dinheiro. Sim, e justamente nessa busca dele, ao longo de toda essa carreira dele de dinheiro e de poder, ele usa o dinheiro pra conseguir poder, e aí ele quer entrar na política pra ter mais poder, pra ser mais amado e pra ter mais amigos, e ele fala que ele é o homem do povo, como você citou, e aí todo mundo é amigo dele, todo mundo aperta a mão dele, todo mundo grita o nome dele, e no final das contas, no final da vida dele, ele continua sendo um homem solitário, sem ninguém ao seu redor, né? E eu acho que isso é um grande contraponto, assim, a gente vai vendo ele super rodeado de gente e não tendo ninguém ao seu lado, né? A mulher dele abandona ele, a cantora abandona ele, os amigos dele abandonam ele
ele tá numa casa querendo dar festas e as pessoas vêm e aproveitam as festas e ninguém ali, tipo, tá nem aí pra ele, sabe? E ele morre no seu leito de morte lá, que é o começo do filme, sozinho, cara, sem ninguém, assim, tipo, ninguém é amigo desse cara. Exato. E uma coisa que eles pontuam durante a trajetória dele é uma fala que eles falam, cara, você tem muito dinheiro, mas você não investe nada, você gasta tudo. E é isso que ele faz, ele não tem amigos, ele não tem amor, então o que ele faz? Ele gasta e preenche com coisas, vai comprando coisas, vai comprando estátua, vai comprando móvel, vai comprando Ele é um grande acumulador, né? Um grande acumulador tentando preencher um espaço com coisas que é um espaço de outra coisa, sabe? Então, e ele tenta usar essas coisas pra fazer com que as pessoas gostem dele também. Exato, e isso não... E eu acho que é por isso que pra ele nunca bastou, por isso que ele tava sempre querendo mais e mais e mais e alcançar, e uma coisa que faltava era uma pecinha que ele não conseguiu conectar no começo, não conseguiu conectar quando era mais jovem. Sim. É isso que faltou pra ele nessa parte, eu imagino. E eu acho interessante que, apesar dele gastar esse dinheiro, e ele gasta mesmo, como você falou, né? Ele gasta e gasta e gasta porque ele nunca tá satisfeito e ele quer ser amado, e aí ele acha que ele vai conseguir, tipo, fazendo essas grandes ofertas de dinheiro, né? No caso, tipo, ele comprou um teatro porque ele queria fazer que a namorada dele tivesse um teatro só pra ela cantar, em vez de só botar ela num teatro normal, sabe? E aí ele gasta, eu lembro que no filme ele gasta $2 milhões pra fazer o teatro, e eu fico pensando, meu, 1941, $2 milhões deve ser muito dinheiro, cara. Tipo, deve ser um absurdo. Porque assim, né, a premissa inteira do filme é que ele é um magnata porque ele é, tipo, milionário numa época que ser milionário era um absurdo. Se você fosse traduzir pro tempo de hoje, é um cara que é bilionário, né? Tipo, milionário hoje em dia é tipo qualquer um é milionário hoje em dia. Então assim, eu acho que hoje em dia teria que ser tipo um Jeff Bezos da vida aí, Elon Musk, entendeu? Pra fazer um negócio desse, pra falar, gastei aqui 100 milhões pra construir um teatro pra minha namorada e não fazer diferença pra ele, assim. Acho que a sacada dele foi muito boa quando a única coisa que ele quis era um jornal. E aí, porra, quem que tem, sei lá, uma mina de ouro e de repente só quer um jornal, sabe? Tipo, você fala, porra, você quer um jornal, cara? E não, e acho que naquela época ele já entendeu a questão de que pra você conseguir ter grana, pra você conseguir ter tudo, quem controla a informação controla tudo. E aí foi nisso que eu acho que ele conseguiu construir o império dele do jeito que fez. Esse é um bom ponto. No final não era o que ele imaginava, né? Não foi o que ele imaginou, mas aquilo foi o que construiu ele, né? Então... porque ele usou o dinheiro... Eu tinha até esquecido que ele tinha essas minas de ouro, que foi assim que ele ficou rico, né? Mas aí, quando ele começa o jornal, ele usa o jornal né? E as influências que ele tem na TV e nas outras mídias, pra justamente depois começar a ganhar influência, começar a ser sempre noticiado, sempre sair a notícia dele, então todo mundo conhecia ele, né? Ele tava sempre na mídia. Aí foi quando ele fez a campanha política, ele usou essas mídias pra alavancar a campanha política dele. Então, assim, ele usou a mídia pra se alavancar politicamente, né? Usou dinheiro pra se alavancar socialmente, depois esse socialmente como politicamente. Então, ele foi assim, esperto, né, nessa trajetória dele, nas coisas que ele fazia. Talvez intencionalmente, talvez foi aprendendo ao longo do caminho, mas ele controlou as mídias, assim, e usou isso ao seu favor, né? Isso hoje é o que todo mundo quer, né? Conseguir controlar as mídias, conseguir se colocar melhor nas redes sociais, conseguir se colocar melhor num canal do YouTube, num jornal e num TikTok, em qualquer lugar, e ter esse controle, ter esse poder. Então, é isso que as pessoas hoje já entenderam também. Você vai lá numa rede social como o Twitter, por exemplo, tem de gente ali que se diz formadora de opinião, porque ela sabe que depois elas vão ter esses seguidores que vão estar ali endossando tudo que ela falar, e isso vai crescendo, vai se moldando e vai virando algo muito maior. Claro que não vai virar numa proporção de Kanye, mas aí é que a gente começa a criar aí os blocos, os grupos, né, as divisões de classes, as divisões políticas, e é isso que o filme sacou muito bem há 80 anos atrás. Sim, e eu acho que pra gente ir pra uma parte mais final aqui, é interessante a gente pensar que, embora eu, assim, vejo sempre na internet, o melhor filme de todos os tempos, melhor de todos os tempos, melhor de todos os tempos, na faculdade muito falava-se disso e tal, é um filme que na época, quando ele foi lançado, ele não foi tão bem recebido assim, e ele foi ganhando muito esse apreço ao longo dos anos, né? Talvez tenha sido aquela coisa do filme que tava à frente do seu tempo, mas eu lembro que talvez uma boa parte disso seja uma das coisas que o filme critica, que é justamente esse acúmulo de poder, dessa influência, porque esse filme, ele foi feito, o Kane, ele foi baseado num magnata da época, e esse magnata não gostou
desse filme ter sido feito meio que com base nele. E ele tentou impedir o lançamento desse filme, porque ele controlava jornais, ele controlava a TV. E ele tentou usar esses recursos que ele tinha pra que o filme não fosse lançado, pra que as pessoas não ficassem sabendo do filme pra ir assistir, né? E querendo ou não, isso deve ter influenciado o fato das pessoas talvez não quererem ir assistir ou terem essa impressão de que o filme é ruim, né? Tanto que, assim, a crítica gostou muito do filme, mas o público não, sabe? Tudo bem que isso acontece hoje em dia também, é normal, mas é interessante que o próprio ponto de crítica do filme, que era criticar esse magnata e esse poder, foi alvo desse magnata e desse poder. Cara, e assim, hoje a gente tem, nessa época, esse magnata, ele tinha o jornal, controlava a informação dentro de um espaço muito fechado. O que pra ele seria um puta de um problema hoje, está nessa nossa época, onde a informação não vem só dele. Sim. Onde a informação vem da China, a informação vem dos Estados Unidos, vem do Brasil, vem da Argentina. E aí as pessoas conseguem acessar aquilo e formar a própria opinião dela. E não é isso que eles querem. Ele queria naquela época formar a opinião da população em relação ao filme Cidadão Kane. Esse filme é horrível. Esse filme fala mal do presidente. Não sei quais foram as críticas dele. Mas ele tinha muito mais facilidade para controlar naquela época. E talvez seja esse um dos pontos pelo qual o filme não conseguiu deslanchar tanto. Mas eu acho que, apesar de tudo, apesar das dificuldades do filme, apesar dessa tentativa desse cara de apagar esse filme, apesar de ser todo mundo iniciante, apesar deles terem experimentado muito, o orçamento estourou do filme e eles queriam não fazer o filme mais porque já tinha passado do orçamento e eles não queriam que o orçamento terminasse e o cara, forçou o pé pra terminar. Enfim, de todas as coisas que poderiam dar errado, e eles conseguiram tirar leite de pedra e fazer algo muito bom. A gente tá aqui 80 anos depois falando sobre. A gente tá aqui discutindo, né? Goste ou não, tenha achado chato ou não. Enfim, gosto é gosto e você pode ter suas opiniões, mas assim, a gente tá aqui falando sobre ele. Eu acho que ele influenciou muito os filmes posteriores. A gente consegue ver em vários filmes depois dele a influência que esses enquadramentos, que essa fotografia, que essa trilha, que essa história. Eu acho que grande parte desse apreço vem por causa disso. É claro que aí eu acho que entra em outro problema, que é quando alguém chega pra você e fala que esse filme é o melhor de todos os tempos. E aí chega uma outra pessoa e chega uma terceira pessoa, você já começa a acreditar e você começa a propagar essa informação. Então muita gente meio que já usa que esse é o melhor filme de todos os tempos, porque se todo mundo tá falando, então deve ser, né? E aí a gente entra naquele loop que já virou um meme falar que esse filme é o melhor de todos os tempos. Mas eu acho que ele tem sim uma importância muito grande. Não vou ousar dizer que ele é ou não é o melhor de todos os tempos, mas eu aprecio esse filme. Talvez eu nunca mais assista ele, talvez eu assista daqui a muitos anos, mas eu quis fazer esse podcast falando sobre esse filme porque ele me marcou, de alguma forma ou de outra, senão eu não estaria aqui pra falar sobre. Enfim, eu acho que é isso, assim, eu acho que esse filme ele tem sim um marco muito grande na história, sabe? Eu acho que ele merece sim esse marco, e aí fica ao critério de cada um se ele é o melhor ou não. Cara, eu acho que ele merece sim, assim, é o melhor do mundo? É o melhor filme de todos os tempos? Não sei também, mas tem seu mérito. Eu acho que pra época que ele foi feito, criticou muito bem, construíram muito bem, mas hoje virou mais um filme cult, né? Mais uma história aí pro pessoal, que nem você disse, ficar dizendo que é o melhor de todos os tempos e menosprezar o que a gente tá construindo hoje. Bom, então é isso. Acho que foi uma conversa legal aqui, deu pra conversar bastante, foi interessante ver os pontos, assim, coisas que você percebeu que eu percebi também, que a gente coincidiu, algumas coisas que a gente não pensava igual, mas são perspectivas interessantes também. Muito obrigado por participar aqui do podcast, por aceitar esse convite, tá aqui gravando comigo. Você é sempre bem-vindo se você quiser voltar. Tô à disposição para participar de vocês também. Mas com certeza, mais do que convidado, cara. Eu acho que essa conversa foi muito legal, curti pra caramba e foi muito legal, valeu a pena. Obrigado aí pelo convite. Quer deixar um recadinho final aí? Aproveita aí pra chamar o pessoal pra ouvir o podcast. Faz o seu merchan aí. Cara, eu vou convidar mesmo aqui o pessoal aí, quem estiver ouvindo esse material aqui fantástico que o Yasser tá construindo aqui, eu convido vocês pra conhecer ali o podcast Rapidinhas no Cinema, ali onde todos os dias eu trago notícias do que tá rolando no cinema, algumas fofocas, alguns rolês aí cinematográficos de artistas, tudo. São muito bem-vindos e, claro, continuem acompanhando aqui o Descarrilhando, porque o negócio tá show. Boa, e ouça mesmo o Rapidinhas no Cinema, porque é bom, eu ouço, e é rapidinho mesmo, e você já fica sabendo de tudo. Eu já nem leio mais notícias, só ouço Rapidinhas no Cinema. Ah, que bom! Agora você me comprometeu a ter que fazer todo dia. Eu tô lá ouvindo, pô, Então beleza, cara, valeu, eu agradeço mesmo aí, porque é um trabalho que eu faço com muito carinho, então é bom saber que você tá curtindo.
Bom, acho que depois dessa intensa e animada discussão, a gente chega ao final do nosso podcast sobre Cidadão Kane e o seu merecimento aí como o melhor filme de todos os tempos. Eu acho que a gente conseguiu mostrar os dois lados aí e argumentos bons, né, pra falar se é ou se não é o Cidadão Kane o melhor filme de todos os tempos. Ele é sem dúvida um dos melhores já criados, isso sim. A história dele é complexa, os personagens são profundamente humanos, a técnica inovadora do Orson Welles pra época, a atuação dele como Kane. Eu acho que tudo isso, todo esse conjunto dessas coisas fazem com que esse filme continue sendo relevante por muitas décadas e décadas. Mas a gente não pode esquecer que gosto é subjetivo, que há muitos outros filmes incríveis por aí também. E, claro, você pode amar um filme que todo mundo acha um lixo e você pode odiar um filme que todo mundo ama, né? Isso é normal, porque o nosso gosto não tem nada a ver com a qualidade. Mas independente de gostar ou não de Cidadão Kane, ou se ele é ou não o melhor filme de todos os tempos, ele é inegável como um filme que eu acredito que todo mundo devia dar a chance de assistir pelo menos uma vez na vida, prestando atenção e abrindo a cabeça, porque é um filme muito bom pra época, é um filme que consegue ser bom hoje sim, mas é óbvio, ele já tá ali com várias coisas nesse filme que foram ficando datadas, né? Principalmente porque a gente usa e reutiliza, e os filmes aprenderam muito e usaram muito das técnicas de Cidadão Kane a ponto que elas se tornaram meio óbvias ou meio clichês, mas ele tava fazendo lá, né, naquela época, muita inovação. Muito obrigado ao Felipe por ter aceitado esse convite, feito um ótimo debate, uma ótima conversa aqui comigo e pela oportunidade de explorar junto, né, esse filme lendário. E muito obrigado a você, ouvinte, que chegou aqui até o final. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, desse episódio sobre Cidadão Kane e eu espero te ver de volta na nossa próxima edição. Até lá, fiquem bem, continuem apreciando o poder e a beleza do cinema. A gente se vê por aí e fui! Senhores passageiros, muito obrigado por nos acompanhar até o final. Tenham uma ótima semana. Este podcast é produzido e editado por Bewonder, produtora audiovisual.